Boa noite, pessoal. Então, nessa quarta aula da RDE de Cálculo 2, a gente vai ver dar continuidade ao assunto anterior. Então, é relacionado à derivada direcional e ao vetor gradiente. E a gente vai ver algumas observações geométricas e as aplicações do gradiente e também da derivada direcional, tá? Lá no material de vocês, no início, eu deveria ter colocado uma figura como essa, gente. Eu acabei não colocando. Eu esqueci e já está lá na plataforma, então seria interessante vocês anotarem em algum, ou no caderno de vocês, ou se vocês imprimem o material, anotar como que fica a interpretação geométrica do vetor gradiente, tá? Então, assim, o vetor gradiente, ele tem assim como a derivada direcional tem um significado geométrico, o vetor gradiente também tem um significado geométrico, né? Então, sempre que eu estou tratando do vetor gradiente num ponto, ele consiste num vetor que é sempre ortogonal no ponto a um vetor tangente. Então, qualquer vetor tangente que eu coloque em cima da superfície, existe um vetor normal a ele que aponta para fora da superfície e fazendo um ângulo de 90 graus, então, entre esse vetor tangente e o vetor gradiente. Então, assim, como se eu pegar vários pontinhos pela superfície, em cada pontinho escrever um vetor tangente, em cada pontinho desse eu vou ter também um vetor gradiente saindo. Então, aí a gente acaba criando um campo, chama-se campo de vetores, que é uma representação dos gradientes em toda a superfície. Em toda a superfície não, né? Em alguns pontos da superfície, o que pode dar alguma ideia do comportamento da função. Parece o conceito de curva de nível, que quando a gente olha as curvas de nível, a gente consegue ver o crescimento e o decrescimento da função. O vetor gradiente também age de uma maneira semelhante. Então, algumas vezes ele é abordado dessa forma. Então, aqui a gente tem uma superfície, que é essa figura maior aqui, né? Aqui eu até tentei fazer a parte de baixo, né? Pontilhadinho, que tá olhando a parte de baixo da superfície. Então, uma superfície no R3. Tem um ponto de análise. Esse ponto de análise a gente pode traçar por uma derivada qualquer, né? Uma direção qualquer, não necessariamente no eixo X ou Y. A gente pode traçar uma curva. Nessa curva que passa por esse ponto de análise, a gente pode traçar uma reta tangente e aí o vetor gradiente. Esse losango aqui, né, gente? Ele representa um plano que tangencia a superfície, né? E aí esse vetor tangente, ele faz parte desse plano tangente, tá? E o vetor ortogonal, ele é ortogonal tanto à reta tangente quanto ao plano tangente da função. Então, essa é a interpretação geométrica. E um dos conceitos que a gente pode tirar a partir do vetor gradiente é a ideia de equação desse plano tangente e também da reta que é ortogonal à superfície. Então, assim, se eu tiver uma função e essa função tiver comparado com uma constante, ela representa uma função de 3 variáveis, né? Ela representa uma superfície no espaço. Se eu localizar um ponto nessa superfície e eu calcular o gradiente nesse ponto e esse gradiente for não nulo, a gente pode estabelecer duas coisas. Então, a primeira coisa que a gente pode estabelecer com esse vetor gradiente e com esse ponto e essa superfície é essa equação aqui, que é a equação do plano tangente à superfície. Então, existe uma equação para o plano tangente à superfície, tá? Ela é dada pelo produto do gradiente no ponto, vezes esse vetor aqui, onde tem x menos a diferença, menos a coordenada aqui, x0 do ponto, y menos o y0 do ponto, e a diferença entre z
e o Z do ponto, Z0 do ponto. E eu tenho também, aqui embaixo, uma outra equação, que é a equação de uma reta. E essa reta é uma reta normal à superfície. Então, o que é normal? Uma reta, quando a gente fala que a reta é normal, gente, é uma reta que forma um ângulo de 90 graus. É uma reta ortogonal, que forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Ou seja, é uma reta que contém o vetor gradiente, que passa pelo vetor gradiente. Nesse formato que a gente escreve a reta, que eu tenho que eu sou o vetor x, y, z, o ponto de análise mais um parâmetro lambda e o gradiente, o vetor gradiente no ponto. Quando a gente escreve a função desse jeito, a equação da reta desse jeito, a gente fala que a equação está na forma paramétrica, tá? Então, é uma equação de reta, só que não é uma equação da reta como a gente está acostumado a ver, que geralmente a equação da reta tem essa carinha aqui, ó, né? Mx mais n, né? Então, isso aqui é uma equação de reta. E aqui, quando a gente tem, enquanto está escrito dessa forma, a gente fala que a reta está na forma paramétrica. Então, é só uma forma diferente de representar uma equação de reta, tá? E ela está na forma paramétrica porque ela depende desse parâmetro aqui, lambda, que vai acabar sendo um valor constante, um número real constante, tá? E aí, para escrever essa equação da reta, a gente tem que comparar cada coordenada. Então, esse x vai ser igual a x0 mais o lambda vezes a primeira coordenada do vetor gradiente. Aí, uma outra equação, o y vai ser igual a y0 mais o lambda vezes a segunda coordenada do vetor gradiente. E, por fim, o z vai ser igual a z0 mais o lambda vezes a terceira componente do vetor gradiente. Então, assim, é só uma maneira diferente de escrever a equação da reta, tá? Então, assim, se lá no problema de matemática lá tiver uma função que representa uma superfície e pedir a equação do plano tangente ou a equação da reta normal, a superfície, a gente pode calcular a partir dessas duas equações. Existem outras maneiras, eu não lembro se a gente abordou isso eu acredito que a gente até viu isso no conceito anterior, quando a gente trabalhou com diferenciabilidade, e bem mais complexo de fazer do que fazer dessa maneira aqui por derivada direcional, tá? Por derivada direcional sai mais fácil, assim como a derivada... na verdade, fazer por vetor gradiente, né? Assim como a derivada direcional também sai mais fácil pelo vetor gradiente. Tá, então vamos ao exemplo. Então, lá na folha de vocês, eu coloquei alguns exemplos. E aqui eu trouxe um exemplo sobre o assunto. Deixa eu só dar uma conferida. E aí, a gente vai falar sobre as proposições e definições que a gente tem e uma aplicação, tá? E daí, então, eu vou deixar os outros exemplos para vocês darem uma olhadinha lá no material. Então, assim, nesse exemplo que a gente vai discutir, a gente tem uma superfície que tem, 3 coordenadas e igual a uma constante. Eu posso ter menos coordenadas também, nada impede. Só que daí, em vez de eu ter uma superfície no R3, se eu tiver duas coordenadas, eu vou estar no plano mesmo, né? Então, a gente acaba trabalhando com curvas, né? E aí, eu só vou ter a reta normal e não o plano tangente. Então, assim, o que a gente vai fazer primeiro? Calcular o plano tangente. Então, para calcular o plano tangente, a gente vai usar a primeira equação que a gente tinha visto. Seria o gradiente no ponto P0, na verdade, que é a mesma coisa que o gradiente no ponto x0, y0, z0, né? Vezes x menos x0, y, y0, z, z0. Isso vai ser igual a zero. Esse ponto x0, y0, z0 é essas coordenadas aqui, 1, menos 1 e 1.
O gradiente a gente vai ter que calcular. Então, o vetor gradiente vai ser quem? Então, o vetor gradiente vai ser... vou derivar aqui com relação a x, então vai ser 2x. Vou derivar a função com relação a y, então isso é constante, zero. Então, vou derivar aqui só esse termo do meio, então vai ser 6y. E vou derivar o carinha aqui com um z, que vai dar 8z. Então, esse é o vetor gradiente. Eu vou calcular o gradiente no ponto. Então, o gradiente no ponto vai ser... No lugar do x, eu vou colocar 1. 2 vezes 1, que é 2. 6 vezes menos 1, que é o y0, então vai dar menos 6. E 8 vezes 1, que é o valor dado para o z0, que é 8. Beleza. Aí, eu vou substituir, então, na equação aqui do plano tangente. Então, vai ser 2 menos 6 e 8, multiplicado por x menos 1, y mais 1 e z menos 1 igual a 0. Tem um vetor multiplicando outro vetor. Quando a gente tem essa multiplicação de vetor, a gente só multiplica coordenada com coordenada e soma todo mundo, né? Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. O 2 com essa primeira coordenada x menos 1, então vai ficar 2x menos 2. O 6 eu vou multiplicar com essa segunda coordenada, então vai ficar menos 6y menos 6. E o 8 eu vou multiplicar com essa última coordenada aqui. Então, vai ficar mais 8z menos 8 igual a 0. Juntando os termos semelhantes. Eu vou juntar o 2x, eu vou deixar primeiro as variáveis, né? Então, vai ficar 2x menos 6y mais 8z. Nenhuma delas tem com quem juntar, porque são variáveis diferentes. E vou fazer a conta com os números que não dependem de variável nenhuma. No caso aqui, vai ficar menos 2, menos 6, menos 8. Menos 2 menos 6 é menos 8. Menos 8 com menos 8 dá menos 16. Igual a 0. Quando a gente chega aqui, gente, a gente encontrou uma equação que representa o plano tangente a essa superfície dada aqui, ó. Então, essa superfície inicial, e esse é um plano que passa tangente a ele pelo ponto 1, menos 1 e 1, certo? A reta normal, então, a gente vai fazer o mesmo, usando a mesma ideia, substituindo naquela fórmula da equação da reta normal, e a gente já encontra quanto que ela vale, tá? Então, só lembrando, acho que lá no material instrucional, eu coloquei um segundo exemplo, que eu tenho só duas variáveis, né? Quando eu tenho duas variáveis, eu deixo de estar no R3 e vou pro R2. Se eu estou no R2, eu não tenho superfícies. Aí, não faz sentido falar em plano tangente. Então, a gente acaba trabalhando só com a reta normal, em vez de trabalhar com o plano tangente também, tá? Então, se eu tiver só duas variáveis igual a alguma coisa, esquece a parte do plano tangente, porque não faz sentido, e trabalha só com a reta normal, tá? Então, só vamos pegar uma outra folha aqui, gente, pra gente poder dar continuidade ao exercício. Esse mesmo exercício aqui, então, a gente vai fazer agora a letra B, que pede a reta normal, né? A reta normal é dada na forma paramétrica por essa expressão. Mais lambda gradiente no ponto P0. O x, o y e o z é x, y, z mesmo, são as variáveis. Esse aqui é o ponto de análise, então é o ponto 1, menos 1 e 1. O lambda vai ser um valor real, que eu não sei, que a gente chama de parâmetro, e aqui vai ser o gradiente no ponto que a gente tinha calculado anteriormente, valia 2, menos 6 e 8. Tá, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essas continhas
E como eu tenho a soma de vetores, né? Eu vou deixar em formato de vetor aqui. Então, vai ficar 1 mais 2 lambda, menos 1 menos 6 lambda, e 1 mais 8 lambda. Agora, a gente vai reescrever isso na forma paramétrica, né? Geralmente, uma equação na forma paramétrica aparece essa chavinha aqui. E aqui a gente coloca o x na variável lambda. E ele vale, o x é a primeira coordenada, então comparo com a primeira coordenada. Vale 1 mais 2 lambda. Y na variável lambda vai ser menos 1 menos 6 lambda. E o z na variável lambda vai ser 1 mais 8 lambda, tá? Então, essa é a equação da reta na forma paramétrica. E essa reta é normal aquele plano, ele é ortogonal, na verdade, essa reta forma um ângulo de 90 graus com a superfície, com um vetor tangente ali a superfície, no ponto 1 menos 1, e automaticamente faz um ângulo de 90 graus com o plano tangente, tá? Então, a princípio é isso, uma das aplicações. Essas aplicações é mais voltadas para a área de matemática mesmo. E a gente vai ver alguns conceitos agora, e aí a gente vai ver algumas aplicações um pouquinho diferentes, que é mais aplicado num contexto real, com coisas da física e da química, tá? Então, a gente tem uma definição aqui que é de uma... que a gente vai... eu vou desenvolver junto com vocês, para vocês entenderem a ideia, né? Então, mas nessa definição, a gente diz assim, ó, que se eu tiver uma função definida num domínio Rn, então, que tenha n variáveis e leve a um R, né? E essa função, ela seja diferenciável, e se o gradiente for diferente de um vetor nulo, e eu tiver um vetor unitário e um ângulo dado, sempre que eu tiver um vetor, eu posso escrever esse vetor se originando a partir da origem aqui do gradiente, e ele vai acabar formando um ângulo entre o vetor e o vetor gradiente. Então, esse ângulo a gente vai chamar de ângulo alfa, tá? Que acontece? A derivada direcional da função em relação na direção desse u, a gente viu que é o produto, esse aqui é a definição que a gente tinha visto na aula anterior. É o produto do gradiente, do vetor gradiente, vezes o vetor u, que é um vetor unitário. Se a gente for aplicar, geralmente quando a gente faz a conta, a gente usa a operação ali direta, né? Onde a gente multiplica componente com coordenada e soma todo mundo. Mas existe uma outra maneira de calcular produto interno entre vetores, que eu acredito que vocês tenham visto já em geometria analítica, que é quando eu não sei quem são as coordenadas do vetor, mas sei quem é o módulo. Então, assim, se eu tiver o tamanho do vetor, dos dois vetores, né? Do vetor u e do vetor gradiente, o produto interno dele seria o módulo de um vezes o módulo de outro, vezes o cosseno do ângulo formado entre os dois vetores, que seria o ângulo alfa que a gente está chamando aqui. O que acontece? Quando a gente está trabalhando com a derivada direcional, esse u é sempre unitário. Então, ele tem norma 1. Então, o comprimento dele vale 1. Se o comprimento dele vale 1, significa que essa igualdade aqui fica assim, ó. Gradiente, norma do gradiente, vezes o cosseno do ângulo alfa. O que acontece? O cosseno é uma função que ela é limitada. Ela nunca vai assumir um valor maior que 1 e nunca vai assumir um valor menor que menos 1. Ele fica preso, oscilando entre 1 e menos 1, sabe? Oscilando assim, percorrendo, né? Lá na curva da cossenoide, né? Todos os valores possíveis reais entre menos 1 e 1, né? E aí, gente, a gente pode afirmar que ele vai ter um máximo quando isso daqui vai valer 1. Então, o cosseno vale 1 quando, né? Então, o máximo é quando
esse cosseno do ângulo for igual a 1. Daí a derivada direcional atinge o máximo. Assim como o mínimo seria quando esse valor é menos 1. O cosseno do ângulo é 1 quando ele está na origem. Então, quando o ângulo é 0. Então, se o ângulo for 0, o cosseno de 0 vale 1, tá? Então, como a gente pode denotar isso, né? Então, a gente pode escrever que a derivada direcional da função, comparada ali com o vetor gradiente, esse vetor gradiente aqui, como a minha derivada está multiplicando o módulo do vetor gradiente vezes a função cosseno, e a função cosseno, ele é sempre menor que 1, então eu posso escrever isso aqui na forma de uma desigualdade, onde a derivada direcional vai ser sempre menor que o módulo do vetor. Porque a hora que eu multiplico aqui pelo cosseno, o maior valor vai ser quando isso for 1, e aí representa a conta do igual. Se isso daqui for diferente de 1, obrigatoriamente vai resultar numa coisa menor. Se esse número é menor, esse número representa a derivada direcional. Então, a derivada direcional vai ser menor que o módulo do vetor gradiente. Então, assim, gente, o que a gente pode tirar daí? Que a igualdade vai valer quando o cosseno for 1, valer 1, e nesse caso, o ângulo tem que ser 0 entre os vetores, e ele vai representar, esse ângulo aqui 0, representa a situação em que a derivada ali assume um valor máximo. E a gente também pode tirar daí que se o ângulo for um ângulo de 90 graus, então se o ângulo for um ângulo de 90 graus, π sobre 2, cosseno de π sobre 2, cosseno de 90 graus, vale 0. Aí zera a minha derivada direcional. Então, se o ângulo for de 90 graus, a derivada direcional se anula, tá? E isso acontece, se vocês forem parar para pensar, quando a gente tem aqui o produto interno entre dois vetores, esse produto interno aqui vai ser 0 quando o ângulo for de 90 graus, ou seja, esses dois vetores aqui, eles são ortogonais. Então, o produto interno é 0 quando os vetores são ortogonais. Então, quando o gradiente aqui e o vetor unitário formarem um ângulo de 90 graus. Então, essa situação acontece no ângulo de 90 graus, significa que o vetor gradiente vai ser perpendicular ao vetor U. Certo? Aí, a derivada direcional é 0. Então, quando a derivada direcional é 0, significa que o gradiente é ortogonal ao vetor unitário. Então, essa ideia ela é interessante a gente ver, não só com uma outra maneira, né, de calcular a derivada direcional por meio dos módulos dos vetores, mas principalmente essa ideia aqui de que a igualdade vai valer quando o cosseno for 1, e isso vai representar o valor máximo para a derivada da função direcional, porque a gente vai usar essa ideia, esse conceito, na proposição que vem a seguir, gente. Então, assim, a gente tem que, a partir dessa definição, a gente consegue explorar algumas questões aqui dessa proposição. Então, nessa proposição, ela assume que, primeiro, o gradiente tem que ser diferente de 0, né? O vetor gradiente tem que ser diferente de um vetor nulo. E aí, a gente pode tirar como conclusões da definição anterior, que a taxa máxima de crescimento da função f no ponto ocorre na direção no sentido do gradiente. Então, vou só colocar aqui novamente, só pra gente lembrar, né? Então, ó, tem o gradiente aqui, ó, da função, módulo gradiente, módulo de u, que é 1, né? Vezes o cosseno do ângulo. Isso aqui é minha derivada direcional.
escrita de uma maneira mais abreviadinha, né? Então, a derivada direcional vai ser o norma do vetor gradiente, aqui vale 1, vezes o cosseno do ângulo. Tá. Então, assim, quando a gente fala em taxa de crescimento, taxa de decrescimento, taxa de variação, a gente está se referindo a uma derivada. Então, quando a gente fala aqui na proposição, se a taxa máxima de crescimento de f no ponto, o que eu quero dizer com isso? Essa taxa máxima de crescimento, ó, na verdade, taxa de crescimento, seria a derivada da função f no ponto P0, né, que está falando, numa determinada direção. Então, então a gente está se referindo à derivada direcional. Então, a taxa máxima de crescimento da função no ponto ocorre na direção e no sentido do gradiente. Por que ele ocorre na direção e no sentido do gradiente? Porque a taxa máxima, o cosseno aqui, ó, do ângulo, ele tem que ser 1 para a taxa ser máxima. E esse cosseno do ângulo, ele é 1 quando o ângulo vale 0. E se o ângulo entre o vetor inicial e o gradiente for 0, significa que eles estão na mesma direção. Então, o U aqui, que dá a direção para a derivada, ele vai ter a mesma direção do gradiente. Então, por isso que da proposição, a gente pode afirmar que a taxa máxima segue o sentido e direção do gradiente. E de forma análoga, a taxa mínima, que eu não escrevi, gente, mas a taxa mínima também segue o mesmo sentido, ou melhor, segue a mesma direção do gradiente, mas com sentido contrário. Então, daí tem que alterar o sinal é o mesmo valor em módulo, mas assim, quando está crescendo seria o valor positivo e quando está decrescendo seria o valor negativo, tá? Beleza, e daqui, da mesma ideia mesmo que a gente tinha aqui, dessa equação, o valor máximo para a taxa de crescimento seria o módulo do vetor gradiente. Então, por quê? Então, taxa de crescimento ou taxa de crescimento, mais uma vez, é a derivada da função, direcional da função. E se eu estou tratando do valor máximo, é porque isso daqui vale 1, e aí eu vale a igualdade entre a derivada direcional e o módulo do vetor gradiente, tá? E uma terceira recorrência que a gente tem é que se o vetor gradiente é nulo, automaticamente o tamanho do vetor é nulo e a derivada direcional vai ser nula também, seja qual for o vetor que a gente tenha para direcionar a função. Então, são essas três ideias que a proposição traz, e essas 3 ideias, elas ajudam bastante a gente resolver alguns problemas, e aí a gente vai ver algumas aplicações, eu trouxe uma aplicação para a gente discutir no vídeo, e aí eu trouxe mais, acho que uns 2 exemplos, se eu não me engano, que vocês podem tá olhando lá no material, tá? No material que eu deixei disponível na plataforma. O que é importante a gente lembrar sempre é que, se o problema perguntar sobre taxa, razão de crescimento, a gente está procurando a derivada direcional. Se a gente quiser saber o valor máximo para essa taxa de crescimento, a gente tem que calcular o módulo do vetor gradiente, certo? Então, aqui um exemplo de aplicação. Então, ó, tem uma função t, que mede a temperatura em graus Celsius, e ela é dada por essa equação. No caso, a temperatura ela é medida sobre uma lâmina metálica, onde tem as dimensões x e y, que é dada em centímetros, e pede para determinar a direção do crescimento máximo de t a partir do ponto 1 e 1, e a taxa máxima de crescimento nesse ponto. Então, ó, determine a direção de crescimento. Então, se está falando em direção, está falando em vetor de crescimento máximo. Então, para onde que essa função tem o maior crescimento. Então, ele dá um ponto onde é para calcular, e a partir desse ponto,
em qual a direção dessa chapa ali de metálica, em qual direção dela que há um maior crescimento para a temperatura. E um segundo momento ele pede a taxa máxima, então a taxa máxima de crescimento nesse ponto. Então, quando a gente fala em direção, a gente está calculando o vetor, e quando a gente fala em taxa máxima, a gente está calculando uma medida, uma quantidade, certo? Então, a gente vai calcular resolver esse problema calculando, então, o vetor gradiente e a taxa máxima por meio do módulo do vetor gradiente, tá? Então, assim, voltando lá na nossa equação. Então, olha, quando o cosseno valer 1, a derivada vai ser igual ao módulo do gradiente. Então, a taxa máxima é o módulo do gradiente. A direção da taxa máxima seria a direção e o sentido do gradiente, tá? Então, traduzindo, o que a gente tem que fazer na hora de resolver essas aplicações? Resolver o vetor gradiente. Então, a gente vai calcular o vetor gradiente dessa função e analisar ele no ponto, tá? E depois calcular o módulo, o comprimento desse vetor. Então, o vetor gradiente vai ser... Então, o vetor gradiente é composto pelas derivadas da função. Aqui, gente, eu vou fazer separadamente as derivadas parciais dessa função t, porque ela fica grande. Então, assim, eu não vou colocar tudo dentro do gradiente de uma vez, eu vou fazer por partes. Então, olha, eu tenho uma função que ela é uma função, é uma razão, né, uma fração. Então, a gente tem que usar a regra do quociente para resolver, tá? Então, primeira derivada é em relação a x. Então, tudo que é y, imaginem que seja uma constante. Então, deriva sem x, y. Derivada de x de 100x seria 100. Como tem um y junto, seria 100y. Repete toda a equação de baixo. Coloca o sinal de menos, que é da derivada do quociente. Repete a equação de cima e deriva agora a função de baixo em relação a x. Isso aqui eu considero constante, isso eu considero constante. Deriva x, 2x. Quando eu derivo as constantes, dá zero, então eu não preciso colocar. E embaixo vai ficar x ao quadrado, 4y ao quadrado, mais 4 elevado ao quadrado. Beleza? Aí, reorganizando as coisas, né? Eu vou fazer a distributiva aqui. E vamos ver o que vai dar, né? Então, vai ficar... ou melhor... Não, vamos fazer distributivo para não confundir. X ao quadrado. Mais 100y ao cubo. Na verdade, 100 vezes 4 dá 400, né? 400y ao cubo. 100y vezes 4 dá 400y. Menos... Opa! Menos 100. 100 não, 200, né? 200x quadrado y. Então, só mudar aqui. 200x quadrado y. Tudo isso dividido por x quadrado mais 4y quadrado mais 4 ao quadrado. Esses dois caras aqui, ó, eles são termos semelhantes, então eu posso juntar. Então, vai ficar menos 100 menos 100x quadrado y, mais 400y ao cubo, mais 400y, tudo isso dividido por x quadrado, mais 4y quadrado, mais 4 ao quadrado. Eu quero essa derivada no ponto 1 e menos 1. Então, eu posso substituir, no lugar do x e y, eu vou substituir 1 e 1. Que são os pontos de análise, né? Os valores das coordenadas de análise. Então, se aqui for 1 e aqui for 1, esse termo dá 100. Se esse aqui for 1, vai dar 400. Se aqui for 1, vai dar 400 também. Então, lá em cima vai dar menos
700. 400 com 400, 800, menos 100, 700. Aqui embaixo vai ficar 1 ao quadrado, 4 vezes 1 ao quadrado, mais 4. Então, 4 mais 4 mais 1 dá 9. 9 ao quadrado, 81. Então, eu tenho que essa derivada aqui em relação a x calculada no ponto dá menos 700 por 81. Tá? A gente vai guardar essa informação porque essa vai ser a primeira componente do vetor gradiente. E aí, a gente vai resolver a derivada da função t em relação a y, tá? Beleza, mesmo procedimento, a gente vai pegar a derivada ali e vou derivar em relação ao y. Então, vai ficar derivada de t com relação a y, vai ser regra do quociente de volta. Minha variável agora é y e o que é x é constante. Então, deriva em relação a y, vai dar 100x vezes a de baixo. Menos 100xy, deriva de baixo com relação a y. Constante, constante vai zerar, e esse cara vai dar 8y. Tudo isso dividido por x quadrado, 4y quadrado, mais 4 ao quadrado. Fazendo distributiva, vai ficar 100x ao cubo, mais 400xy quadrado, mais 400x. Então, fazendo a distributiva aqui do 100x com esses caras. Aí, eu vou multiplicar esses dois termos, né? Vai dar menos 800xy quadrado. Tudo isso eu vou dividir por x quadrado mais 4y quadrado mais 4 ao quadrado. Então, derivada de t em relação a y, vou juntar os termos semelhantes primeiro, né? Então, esse carinha aqui, ó, ele vai ser semelhante a esse carinha, então vai dar menos 400 xy quadrado mais 400x. Vou dividir por x quadrado mais 4y quadrado mais 4, elevado ao quadrado. Beleza, essa é a derivada. A derivada no ponto de análise, que é o ponto 1 e 1, né? É só substituir 1 em cada uma das variáveis e fazer continha. Então, aqui vai dar 100 menos 400 mais 400. Então, esses 400 com esse outro 400 se cancela, sobra só o 100. E embaixo vai dar 1 ao quadrado vezes 4, mais 4, que no final da história vai dar 9 ao quadrado, que é 81. Então, segunda coordenada do vetor gradiente. Então, quem que é o vetor gradiente? O vetor gradiente vai ser um vetor que tem uma coordenada valendo menos 700 por 81, que era o valor que a gente tinha encontrado aqui anteriormente, menos 700 por 81. E segunda coordenada vai ser 100 por 81. Tá. Ou seja, qual é a direção? A direção de crescimento máximo. A direção de crescimento máximo é a direção do vetor gradiente. E o vetor gradiente é esse vetor aqui. Então, é nessa direção do crescimento máximo. Máximo para a função t, né? Aqui eu coloquei f, gente, mas é hábito, mas na verdade a gente está tratando da função t, então o correto seria colocar t, né? Gradiente de t. Beleza, calculei qual é a direção de crescimento máximo, que é dado pelo vetor gradiente. O que falta a gente fazer, então? Falta a gente calcular qual é a taxa de crescimento máximo no ponto. Então, a taxa máxima é dada pelo módulo do vetor gradiente. Então, o que a gente vai fazer? Calcular o módulo desse cara. Eu vou escrever ele de um jeito diferente. Se bem que eu acho que eu vou deixar assim mesmo.
Eu ia colocar em evidência o 100, mas eu acho que vai dar na mesma, né? De trabalho, de continha. Então, olha, módulo do vetor gradiente. É igualzinho a gente calcula a norma dos vetores quando a gente quer fazer a unitarização. Eu vou colocar cada componente ao quadrado e vou tirar a raiz delas. Então, eleva ao quadrado a primeira coordenada, mais a segunda coordenada ao quadrado. Beleza. O que a gente vai fazer? Isso daqui é calculado no ponto, tá? Então, o gradiente da função t, no ponto 1 e 1, né? Vai ser 700 ao quadrado, vai dar 490 mil. E 100 ao quadrado vai dar 10 mil, né? 4 zerinhos, 10 mil. E aqui o 81, ele é um denominador comum, então eu posso colocar uma vez só, 81 ao quadrado. Eu não vou nem resolver esse 81 ao quadrado, porque como ele tá sozinho lá embaixo na raiz, eu posso tirar ele da raiz, quebrando ele da seguinte forma. Isso aqui é uma regrinha básica de... Só vou fazer a conta aqui, gente. 490 mil com mais 10 mil dá 500 mil, né? É uma regrinha básica de radiciação. Então, assim, se eu tenho uma raiz de uma fração, eu posso quebrar ela em duas raízes, né? E aí, quebrando ela em duas raízes, a raiz de baixo simplifica com quadrado e 81 sai da raiz. Então, não precisa eu calcular quanto que vale 81 ao quadrado, porque ele vai sair da raiz, tá? Então, lá embaixo fica 81 e em cima fica a raiz de 500 mil. Que, se a gente for racionalizar, a gente vai chegar nesse carinha aqui, ó. 500 raiz de 2. Se quiserem, dá para transformar isso aqui num número irracional, né? Ele é um número irracional, na verdade, dá para aproximar ele por 1,42. E eu chego numa aproximação para a taxa de variação, que é de 8,729 graus. Como eu estou tratando de temperatura, é em graus Celsius, né? Então, assim, como a gente está numa situação aplicada, aí costuma se converter. Quando a gente está trabalhando com... vocês não viram o restinho da conta, né? Quando a gente está trabalhando com problemas aplicados à matemática, a gente geralmente deixa as contas no formato mais preciso possível. Então, o formato mais preciso, que não há perca de insignificância, né? Ou perca de arredondamento e de aproximação, seria escrever os números em forma de fração e em formas de raiz. Como a gente está trabalhando numa situação aplicada, aí vale a pena, a um contexto real, né? Vale a pena a gente transformar em decimal, porque ninguém usa temperatura nesse formato, né? Então, esse formato é mais para manter a acurácia da medida. Mas, assim, uma aproximação, no mundo real, a gente usa aproximações. Então, uma aproximação para ela seria 8,729. Então, esse valor aqui é o valor da taxa máxima de crescimento, né? Então, esse é o valor da taxa máxima de crescimento da função. Da função t, né? No ponto de análise 1 e 1. Mudou o ponto de análise, muda tudo, tá, gente? Então, a princípio é isso. Quando vocês forem a resolver os problemas de aplicação, gente, tem em mente, assim, que eles não vão trazer, assim, calcule o vetor gradiente, calcule a derivada direcional, mas ele vai usar esse tipo de linguagem para vocês interpretar. Então, vai ser sempre para calcular a taxa de variação ou a razão de variação, alguma coisa nesse sentido.
E quando a gente fala sobre taxas de variações, a gente sempre está tratando de derivadas. Se falar em direção e sentido, está relacionado a vetor. Se é direção e sentido de crescimento máximo, é vetor gradiente, tá? E a taxa máxima seria o módulo desse vetor, que seria a derivada direcional, né? A definição de derivada direcional. Então, a princípio é isso, gente. Espero que vocês consigam pegar bem a ideia. E aí, qualquer dúvida, vocês podem me procurar durante o atendimento ao aluno, que vai ficar para sexta-feira. E também durante a semana, se vocês quiserem, vocês podem fazer perguntas lá na plataforma, no Classroom. E também vocês podem postar, se quiser já postar as atividades, já começar a iniciar. Ficou com dúvida, posta metade e aí assim só me avise daí por e-mail, fale assim, ó, professora, mandei lá na plataforma, porque daí às vezes a gente não consegue acompanhar todos os envios, né? Então, mas se vocês quiserem, vocês podem mandar a atividade por metade até onde a dúvida chega, né? E aí me avisem por e-mail que eu respondo, eu dou uma olhadinha na plataforma e já respondo por lá, dando umas dicas ou uma orientação de como continuar, tá bom? Então, a princípio é isso. Espero que vocês aproveitem essa semana dedicada ao cálculo e consigam pegar bem a ideia dos conteúdos. E aí, se precisar, estamos aí, povo. Tchau, tchau. Obrigado pela atenção de vocês e bons estudos para todo mundo.